Olá, Fernanda Leves do Afeto. Hoje nós vamos conversar sobre a alimentação do idoso. Uma alimentação saudável para idosos, né? Se a gente levar isso em consideração, o apetite é um dos principais indicadores da saúde ou vitalidade, alegria de viver, brilho, vício em idosos. Aqueles que se alimentam bem dificilmente têm uma doença mais grave. E a relação que o paciente tem com a alimentação, gente, vocês podem prestar atenção que vai ser muito um indicativo da quantidade até de saúde emocional que ele tem dele, né? Dentro dele. Uma pessoa que gosta de comer, que tem prazer em se alimentar, está dizendo que é uma pessoa feliz. Eu acho que é um bom indicativo que a gente tem que sempre prestar atenção. A falta de apetite, né, em contrapartida, é sempre um sinal de alerta, que algo não está bem e deve ser investigado pela equipe médica. Atenção, a recusa a se alimentar, a redução do número de refeições e a diminuição da quantidade de alimentos ingeridos em cada refeição. Fatores que afetam o consumo alimentar. É importante considerar alguns fatores que podem afetar diretamente o consumo alimentar dos idosos. Os fatores fisiológicos, né, que são a diminuição do olfato e do paladar, alterações na digestão e na absorção dos nutrientes, diminuição da sensibilidade à sede, doenças da saúde bucal, né, quando você tem aí até a questão mesmo da dentadura, às vezes de não conseguir, de não ter essa autonomia para mastigar, é um dificultador, né? Tem às vezes as aftas na boca, as estomatites, né? A gente tem que estar sempre de olho à higiene bucal do paciente. Os fatores psicológicos, luto, depressão, ansiedade, e os socioeconômicos, isolamento social, renda familiar insuficiente, falta de suporte adequado. Além disso, precisamos considerar a polifarmácia, que é o uso de cinco ou mais medicamentos que leva ao aumento dos efeitos colaterais e a uma maior interação entre os medicamentos e os nutrientes. Gente, é papel do cuidador. Vocês estão à ponta, vocês estão lá na ponta, acompanhando o dia a dia. Entrou uma medicação nova, alterou alguma coisa ali naquela rotina do paciente com alimentação, avise a família, preste atenção, confie na sua intuição, deixe anotado, mande no grupo de WhatsApp, a sua percepção é muito importante. O que que a família vai fazer com isso? A gente não tem controle. O mais importante é, percebeu alguma coisa fora da curva? Avise a família. Mudança no padrão alimentar brasileiro. Na pesquisa do Orçamento Familiar, realizado em 2002, 2003 e em 2008 e 2009, foi verificada uma mudança no padrão alimentar da população brasileira, que acarretou uma redução de frutas, legumes, verdura, arroz, feijão e leite e um aumento das calorias provenientes de açúcar livre, açúcar, mel, refrigerante, gordura saturada, pão francês, biscoito e bolo. Ou seja, a alimentação mudou de qualidade, né? Ela está pior em qualidade. Esse padrão atual dietético tem grande impacto na população idosa e é chamado de má nutrição, podendo levar ao excesso de peso, obesidade, à desnutrição e à sarcopenia, a perda muscular. Excesso de peso e sarcopenia. Sarcopenia, gente, é um termo muito importante. Você ouviu o tempo todo falar sobre sarcopenia com idoso. O excesso de peso tem sido muito comum entre os idosos. A associação da sarcopenia e da obesidade tem sido considerada uma das piores condições clínicas, pois estão ligadas a uma pior sobrevida, tempo de vida livre ou não de doença e a um declínio funcional, perda da capacidade de realizar as atividades diárias. Cuidado com dietas muito restritivas que podem acarretar perda de massa muscular, o que irá agravar ainda mais a saúde da pessoa idosa. Procure orientação e acompanhamento com um especialista. Os 10 passos para uma alimentação saudável da pessoa idosa. Esse slide pode imprimir e colocar na porta da geladeira lá do seu paciente, do seu futuro paciente, que você vai conseguir com a gente. Fazer 3 refeições e 2 lanches diariamente. Consumir 6 porções de cereais, raízes e tubérculos por dia, preferindo integrais. Consumir 3 porções de legumes, verduras e 3 ou mais de frutas diariamente. Comer feijão com arroz todos os dias, pelo menos 5 vezes por semana. Consumir 3 porções de leites e derivados e uma carne, ovos por dia. Usar óleo de azeite, manteiga com moderação, uma porção por dia. Evitar refrigerante, suco industrializado e doces diariamente. Diminuir o sal, retirar o saleiro da mesa. Atenção, quem faz a comida do idoso
tem que estar ainda mais atento a isso, né? À ingesta de sal. Beber 6 a 8 copos de água por dia e praticar pelo menos 30 minutos de atividade física por dia e evitar o álcool e o cigarro. Lembrando, gente, que atividade física para idoso não é crossfit, não, é dar uma voltinha ali ao redor do prédio, entendeu? Um pouco de boa vontade, a gente melhora bem a rotina dos nossos pacientes. A temperatura dos alimentos. Fique atento à temperatura de consumo dos alimentos. Temperaturas muito quentes ou muito frias devem ser evitadas, porque pode haver mais sensibilidade térmica em função de mudanças que ocorrem nos tecidos da boca com o passar dos anos. Alimentos consumidos quentes devem estar numa temperatura suportável para a pessoa idosa, não sendo excessivamente quentes, para evitar que queimem a boca. Dicas para estimular a boa alimentação. Respeitar o hábito alimentar. Preparar refeições respeitando o hábito alimentar da pessoa. Os horários, o tipo de alimento preferido e evitar os alimentos rejeitados. Momento agradável, tornar o momento da refeição agradável, em companhia de pessoas queridas, com a família e os amigos. Boa aparência, né? Não adianta você botar uma sopa horrorosa lá que ninguém tem vontade de comer, né? Servir uma atenção que tenha uma boa aparência e com variedade de alimentos, assim. Bota a mesa, gente, bota a mesa, né? Mesa posta, floreia, você tá ali por conta do paciente. Vamos melhorar a promoção de saúde. Nós falamos aqui o tempo todo disso, né? Trabalho o tempo todo com a perspectiva da promoção de saúde. Autonomia. A autonomia durante as refeições melhora a autoestima e reduz o risco de recusa alimentar. Algumas estratégias: usar pratos fundos e copos com alça. Talheres com cabo grossos ajudam idosos com tremores, né, no caso do Parkinson. Toalhas e utensílios com contrastes de cor facilitam a visão. Suporte antiderrapante para evitar quedas de pratos e copos. Canecas com tampa e canudo para quem derrama líquidos. Tudo pode ser adaptado. Ficamos assim, deixamos nossas referências bibliográficas e espero que tenha ajudado. Até mais.